Falávamos da urna eletrônica. Governador, o senhor não diria que, no fundo, o que acabou acontecendo, porque todos esses argumentos que o senhor estava listando parecem absolutamente claros, é que a questão virou de tal ordem que derrotar o voto impresso do Bolsonaro era derrotar o Bolsonaro. Não era. Porque, por exemplo, um partido como o PDT, que historicamente, até pelo que aconteceu com as eleições do governador Brizola no Rio de Janeiro, sempre foi a favor, acabou voltando-se contra para não dar o gostinho para o genocida. Juca, eu concedo que o momento era inoportuno. Eu tenho a certeza que o Bolsonaro queria levantar esse problema para melar as eleições, mas eu fiz o projeto, aprovei no Senado e na Câmara e foi sancionado pelo Fernando Henrique Cardoso. Depois foi substituído por um novo Código Eleitoral pelo Azeredo, lá de Minas Gerais. O que eu quero dizer a você é que eu não acho oportuna a discussão agora. Mas essa posição fanática de adoração dessa urna eletrônica me levaria a pensar o seguinte: o Juca Kfouri é a favor da inviolabilidade da atual urna. Bacana, então o Juca Kfouri só joga videogame naqueles Ataris da época em que a urna foi lançada. Enquanto o Atari já tem o modelo 2, 3, 4, 5 gerações, 7 gerações, 8 gerações. Não tem nada a ver com a necessidade de modernizarmos esse problema. Na Alemanha, essa urna brasileira é proibida por decisão do Supremo Tribunal Federal. Nos Estados Unidos, foi afastada por decisão administrativa. Agora, se alguém votou para evitar uma utilização momentânea do Bolsonaro, tudo bem, eu admito. Mas o sujeito que diz que a urna é inviolável, que é a urna sagrada, que tem um templo feito pelo Barroso para os adoradores, é tão fora do equilíbrio quanto o cara que diz que a Terra é plana. Eu acho que essa briga tem características próprias de quem elegeu o Bolsonaro. É um nonsense completo. Completo nonsense. Eu ponho lá no meu Twitter ou no Facebook uma descrição dos motivos que levaram a mim ao Brizola, com técnicos, viabilizar essa urna. Para você ter uma ideia, empresas brasileiras realizaram fisicamente a urna. O custo seria de R$50, à época, né? R$50 por urna para fazer a pequena modificação que fazia a urna evoluir para um modelo mais seguro. Agora, o pessoal me diz desaforo, é que é um bolsonarista. Não é possível tanta imbecilidade, Juca Kfouri. Tanta boçalidade. É esse tipo de boçalidade que criou o mito. É o mito do Bolsonaro, é o mito da Terra plana, é o mito da urna. E o meu amigo Barroso virou agora o guru da informática no Brasil. Esse cara é incapaz de jogar com o meu neto um videogame. Mas tá deitando falação sobre a urna eletrônica. O que eu acho é o seguinte: quando estiver em jogo o domínio do Brasil pela geopolítica norte-americana, seria muito bom, nesse caso, a gente ter uma urna mais segura. E a nossa urna abre a possibilidade de ser manipulada pelo Exército e pelos técnicos do Supremo. E eu quero lembrar que a cassação da Dilma foi feita pelo Exército, com o Supremo e com tudo. Então, eu queria retomar a cassação da Dilma, porque na cassação da Dilma há um momento histórico seu que reproduz um momento histórico de Tancredo Neves, quando houve o golpe de 64, quando o senhor vai à tribuna do Senado e chama e diz: canalhas, canalhas, canalhas. Esse desabafo vale por uma vida na política, não vale, governador? Esse desabafo e essas posições me tomaram mandato no Paraná. Faria de novo. E eu nada mais fiz do que repetir o que disse o Tancredo Neves, quando declararam vaga a presidência da República do João Goulart. Canalhas mesmo. Canalhas mesmo, a cúpula do PMDB,
o Romero Jucá, o próprio Supremo Tribunal Federal. Tiraram a Dilma, que é uma mulher honrada. Olha, eu fiz oposição à política econômica da Dilma e do Lula, mas a Dilma é uma mulher honrada, uma presidente equivocada, ruim de contato com o parlamento e com as pessoas, mas honrada por todos os títulos. E eles queriam fazer o que fizeram. Era combate à corrupção. Você veja esses coronéisinhos agora, lá na história da Covid. Cada coronel daquele quer um pedaço do marmelo da Covid. Uma corrupção aqui, a outra ali. E o Bolsonaro e o Mourão, presidente e vice-presidente da tal ONG registrada em Nova York, que ia ser a beneficiária de R$1 a mais na venda das vacinas, é uma coisa simplesmente terrível. E eu que me opunha à política do Meirelles, nunca suportei a política do Meirelles, muito menos a do Joaquim Levy ou do Nelson Barbosa, quando vi que o que vinha na sequência era feito pelo tal Marcos Lisboa, do Instituto INSPER, eu resolvi fazer o que podia para virar o jogo.